Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo podcast, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Se você é os mais de 150 mil membros da Natação Criativa, muito obrigado. E hoje eu tenho do meu lado aqui uma pessoa que é o ícone da natação, Célio Amaral. Muito obrigado pela presença, Célio. Muito obrigado a você, Renato. Um bom dia a todos. Eu queria que você contasse para o nosso público aí que está do outro lado, como que você começou na natação, os primeiros contatos. Eu sei que é uma trajetória longa aí pela natação. Já faz algum tempo, são praticamente 55 anos vivendo a natação e aprendendo todos os dias, porque depois de um certo tempo eu resolvi fazer uma escola de natação, cansado das estruturas estatais, onde a gente dependia praticamente de decisão de outras pessoas. Eu resolvi criar minha própria estrutura e na época, assim como todo idealista, sonhador, eu pensava em fazer com que cada pessoa de Curitiba aprendesse a nadar. Curitiba tem uma característica que na divisa com São José dos Pinhais, ela tem cavas do rio Iguaçu, onde retiram areia. E no verão há um número muito grande de afogamento. Então a minha ideia inicial era fazer com que todo curitibano pudesse aprender a nadar. E você iniciou um sonho de criar uma academia, essa que está aqui atrás, aqui é a grande piscina número 7. Eu tive a oportunidade de conhecer ali, você começou com a piscina 5, começou aos poucos. Como foi ter esse sonho, como foi realizar esse sonho, aos pouquinhos criando cada vez uma piscina? A gente pode dizer que é a maior academia, número de piscinas do Brasil? Não, a gente não pode ter essa vaidade, essa pretensão, porque sempre aparece gente que faz mais, né? Então, como a gente estava falando, isso aqui é um sonho, né? Um sonho que foi se realizando com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço e às vezes até com um pouquinho de loucura, né? De vender praticamente tudo que tinha, ficando só com a mulher e os filhos e o resto a gente empregou tudo e mergulhou literalmente de cabeça nessa área, né? Por isso tem um banner ali que diz sonhar é o primeiro passo de qualquer realização. Então você sonha, planeja e coloca em prática, né? E como a academia tornou-se referência no mercado, né? Saindo até um pouquinho da linha, vocês falam da parte psicomotora, a parte social, afetiva, cognitiva, vocês vão muito além da natação. Sempre a gente no papel de educador, que vem acima de qualquer outra coisa, a gente tem que transcender um pouquinho. Quando eu fiz o curso de Educação Física, o sonho realmente era fazer com que todos tivessem oportunidade de fazer uma atividade física. Eu fiz Escola de Educação Física nos anos 60. Curitiba era muito provinciana e sair de agasalho na rua, na época, nossa, era um escândalo, né? Hoje, felizmente, a atividade está sendo realizada por todas as pessoas nos mais variados lugares e nas mais variadas atividades. Naquela época tinha um professor da USP chamado professor Antônio Boaventura. Foi o único brasileiro a criar um método de educação física, que naquela época se falava muito em método natural austríaco, método natural de Weber, método da desportiva generalizada, método da Dinamarca, da Finlândia, não sei lá onde. E o Boaventura criou no Brasil o que ele chamou de unidade esquema padrão. E ele tinha uma frase que eu adorava quando assistia às palestras dele, que dizia assim: mas por que o deficiente não pode fazer atividade física? Por que o cego não pode? Por que a grávida não pode? Movimento é uma necessidade básica do ser humano. Todos nós precisamos. Assim como nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos ter uma série de outras necessidades básicas preenchidas, o movimento é essencial para a vida. E você comentou aí que você começou ali na década de 60, veio para a natação. O que mudou da década de 60 até hoje na natação que você enxerga? O perfil do aluno, o perfil dos pais, a técnica da natação, o que a gente pode destacar? Bem, vamos por partes. Vamos ver então parte técnica. Eu tive uma felicidade imensa de ter algumas possibilidades na vida, assim, oportunidades. Para mim, o maior técnico do século XX de natação se chamou Dr. James Calcer. Além de médico, professor de educação física, nadador, ele com 60 anos fazia 20 minutos no 1500
Ele fez a travessia do Canal da Mancha, ele colocou o Mark Spitz, que era um nadador que tinha sido praticamente detonado na Olimpíada de 68 do México, pelo Don Schlander, que fez falando da timidez dele, disse que ele era snob, pelo menos isso é o relato que falam, né? E o pai do Mark Spitz levou para o Kauffman e disse: eu quero que você faça meu filho um campeão. E ele já era um talento, mesmo nadando 2 estilos, praticamente 2 distâncias, né? Nada como o Michael Phelps, que é um nadador completo e que esse sim, o maior nadador de todos os tempos. Mas o Mark Spitz, na época, foi levado para a Indiana pelo pai dele, e o pai dele disse assim: olha, numa final olímpica tem 8 nadadores, o meu filho tem que ser o primeiro, né? E o Kauffman trabalhou não só a parte física, que já era muito boa, mas principalmente a parte mental. O Kauffman tem naquele manual de natação competitiva de 1977 uma parte de psicologia do treinamento fantástica, quando ele fala do fator X, quando ele fala lá das necessidades de um time e quais são essas necessidades que se tem de estar e pertencer a uma equipe na natação competitiva. Ele é assim extremamente minucioso. E o Kauffman naquela época, quando se falava simplesmente em algumas coisas de biomecânica, de princípio de ação e reação, e de alguns princípios biomecânicos, ele testou o Mark Spitz numa piscina às escuras, com pontos luminosos, eletrodos, para ver a trajetória da braçada. E daí vem toda essa parte de biomecânica que hoje está extremamente desenvolvida, com vários estudos, com filmagens direto do computador, com telemetria, com outras coisas assim, vendo gasto energético, vendo velocidade, vendo resistência, vendo tudo aquilo que interfere num bom resultado, né? E corroborando com tudo aquilo que o Kauffman já tinha escrito nos anos 60, o primeiro livro dele, Natação, que falava que todo o progresso se deve a praticamente 3 coisas básicas: a diminuição do atrito e da resistência, né, o incremento da propulsão e a melhor relação entre essas 2 coisas. Isso é de 1967. Né? Então, o Dr. James Kauffman, que era da Universidade de Indiana, foi uma pessoa fantástica no meu modo de ver. E mesmo ele, com toda a idolatria que se possa ter por um técnico, pela sua completude, né, pela plenitude de tudo que ele conseguiu, ele mesmo confessou, ele teve 2 vezes em Curitiba, em 75 e em 77, e ele colocou que quando ele era jovem, treinador, ele foi treinar uma equipe no México, e ele foi perdendo os seus nadadores, e os pais, daqui a pouco, disseram: mas por que ele fez uma reunião com os pais, mas por que eles estão desistindo? Ele disse: o senhor não dá atenção para eles, né? O lado humano, de relacionamento, estava sendo deixado de lado, e ele estava preocupado só com a parte técnica. Então, por isso que eu digo que aqui é uma escola. Ela se preocupa com valores, né? Ela se preocupa com o aspecto afetivo, cognitivo, psicomotor, utilitário, recreativo, né? Então, a natação, no meu modo de ver, é um meio, é um caminho, uma possibilidade que a gente tem de realizar educação, saúde, recreação, performance, salvamento e tudo mais. Então, para mim, natação é uma atividade meio. É o meio através do qual nós colocamos em prática a educação física, que nada mais é do que uma parte mais abrangente, mais completa, que é a educação de um modo geral. E essa educação é que vai formar um cidadão com plena consciência de cidadania. E você falou que vocês trabalham essas crianças em várias esferas, e além disso você começou a nossa conversa falando que você já fez muitas loucuras. O que você pode falar para o pessoal que está aí do outro lado? Que loucuras de Dia dos Pais, você já montou circo nessa academia, já fez falsa baiana? A gente tem uma série de atividades, além do calendário, nós temos um planejamento que contempla tudo isso. E as atividades especiais praticamente tem uma cada mês, né? E um mês um ano a gente teve uma parceria com o pessoal do circo. E essa piscina dele, 25, tinha uma falsa baiana, né? Os pais tinham que atravessar a piscina na lateral em uma fita, né? Tipo snackline, isso. E tinha a cordinha em cima em que eles tinham, você que sabe que é a falsa baiana, sabe que às vezes vai para frente, todo mundo vai para trás e acaba caindo dentro da água, né? Então tinha uma falsa baiana, tinha uma outra corda
grande que eles tinham que fazer comando crawl, que eles deitam na corda e tem que ir puxando para poder atravessar. No estacionamento em cima nós montamos uma rede como se fosse uma teia de corda, e os pais, a gente às vezes içava numa cadeirinha com uma roldana, os pais se agarravam na teia e depois tinham que descer a teia. Né? No outro nós fizemos o Caminho do Céu, que tinha vários tapetões que eles tinham que ir caminhando, que também é equilíbrio dinâmico e com toda a movimentação da água. Nessa piscina nós colocamos uma época da competição do Mais Mais que eu coloquei, nós colocamos um pessoal do circo em tecidos, e eles desciam do teto da piscina, que dá uns 7, 8 metros, até o nível, quase tocando o nível da água, fazendo toda a evolução nos tecidos, com o balanço da cobertura ainda, mais equilíbrio dinâmico ainda. Então nós fizemos assim, dentro da escola, muitas atividades. Quando eu disse para você que a gente saiu fora do aquário, nós relatamos uma empreitada, um projeto que nós fizemos nadando e limpando o litoral do Paraná. Fizemos 3 trechos de 18 quilômetros, os quilômetros habitáveis, e fizemos um trabalho de limpar a praia recolhendo lixo em sacos de lixo, enquanto 2 nadadores se revezavam no mar. E assim nós cobrimos 3 percursos de 18 quilômetros, que dá um total de 54 quilômetros. Uma outra vez nós fizemos uma coisa muito gostosa. Você que é da natação criativa, nós fizemos um Natal fora de época. Essa ideia eu tirei de um swimming camp lá da Universidade de Michigan, da Central Michigan University, que é no interior do estado de Michigan, e tinham deficientes que estavam lá no swim camp. E eles fizeram um Natal fora de época em julho. Né? E em julho nos Estados Unidos é muito quente. Então tinha pinheirinho, com coisas de neve, coisa nada, que era um algodão. Né? E nós resolvemos trazer essa ideia, nós copiamos a ideia deles. O que nós fizemos aqui? Colocamos uma árvore de Natal em julho na secretaria, com 120 bolas de pinheiro de Natal, que não eram bolas, era uma cartolina pintada, e atrás tinha o nome da criança, o número do calçado e o número da roupa que essa criança teria. E 120 alunos da escola levaram essas bolas. E no dia, em vez de trazer um calçado usado ou uma roupa usada, trouxeram tudo novo. E no dia que nós recolhemos essas 120 crianças de 3 creches de Curitiba, nós colocamos essas 120 crianças com vários professores em 3 piscinas diferentes, em que eles fizeram atividade na água, foram na atividade terceira idade taekwondo, fizeram uma aulinha de taekwondo, tomaram o seu banho, vieram para o estacionamento coberto, fizeram pinturas em papel no chão e tiveram um lanche. O lanche com sucos e com uma série de salgadinhos. E nós pegamos um nadador master, que era enorme de gordo, com uma roupa de Papai Noel, com um trono de Papai Noel, e ele entregou para cada criança a roupa e o calçado e um brinquedo para cada uma dessas crianças, de creches de Curitiba. Então isso que eu digo é sair fora da casinha, é pular fora do aquário, é ter uma ação social. Um outro ano nós tivemos um trabalho de mais de um mês com um ex-nadador meu, que hoje trabalha com tênis, e tem uma fundação chamada Ícaro, que é o Eduardo Marcolini. Hoje ele tem um menino que está jogando em Roland Garros, que saiu desse projeto social dele. Ele trabalhou comigo aqui na Piscina 3 também, e muitas coisas ele diz que aprendeu na escola. E ele extrapolou também e fez muito mais coisas. Como muitos professores saíram daqui, também se fizeram na vida e fazendo coisas maravilhosas. E o Ícaro era o filho desse Eduardo Marcolini, que morreu num acidente de moto com 17 anos. E o Eduardo daí formou essa Fundação Ícaro, pegando crianças de uma escola pública, os que tinham mais problemas, que os pais bebiam, batiam na esposa, pais separados, e fez um projeto social. Então ele fez um projeto social para o tênis, mas no mês de janeiro trazia as crianças aqui, que a gente dava aula gratuitamente para essas crianças, para aprenderem a nadar também. Outra época fizemos um projeto com a Universidade Católica, que traziam crianças do Boqueirão, onde estão as cabras, que morriam afogados para aprenderem a nadar.
calção nem pensar. Às vezes era aquele calção marca Zorba. A touca a gente emprestava, o óculos e assim por diante. Então, algumas ações que a gente fez, não só das atividades especiais, como outras empreitadas do dia a dia. E não foram só atividades, também foram outras modalidades, né? Você já trouxe aqui o triatlon, já trouxe nado sincronizado, já teve o polo aquático, tem curso de mergulho, o surf, né? Então, o surf, né? Tem várias coisas relacionadas, e como a gente tem bastante espaço, tem a hidroterapia, que faz um trabalho de recuperação fantástico também com pessoas, né? Então, tudo isso, os espaços da escola, a gente vai tentando otimizar e colocar para funcionar. E como você enxerga o perfil das crianças que praticam natação? É diferente daquela criança que você pegava lá atrás no início da escola de natação para as crianças que estão entrando hoje, ingressando? Teve a pandemia? Totalmente diferente, né? O Dr. Kauffman também dizia que tem coisas assim que se modificam ao longo do tempo, mas tem coisas que são essenciais que essas permanecem eternamente, né? Todos nós temos carências, todos nós precisamos amar e ser amados, todos nós temos necessidades básicas para ser supridas. Então, essas jamais vão faltar, né? Tem uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que hoje seria a Turquia, que ele diz que são os frutos do Espírito, né? E que contra esses frutos não existe lei, você pode fazer sempre. E aí estão o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a paciência, a mansidão, a fé e o domínio próprio. Isso você pode levar para o resto da vida. Jamais vão se passar essas coisas e não pode existir lei contra essas coisas, né? Então, as crianças hoje em dia, eu vejo crianças aqui na piscina dos bebês que já estão lá com 1 ano e pouco, 2, mexendo no celular e passando o dedo e apertando ali, querem. Por quê? Porque já o ambiente foi proporcionando isso, né? As crianças que não têm limites, né? E que cada pai é uma cabeça diferente, né? Se diz que hoje em dia esse problema de gênero é meio complicado, né? Alguns me dizem assim, alguns jovens dizem, olha, eu acho que vai faltar letra no alfabeto, LGBTQI+, tá difícil. Em Tóquio, agora em 2020, se fosse atender todos os gêneros, teriam que ter 28 gêneros diferentes. Então esse é um problema seríssimo, né? Que a gente tem que administrar, que tem que ter uma certa paciência, um certo domínio para não ferir ninguém, né? E atender todo mundo nas suas necessidades. Uma coisa que eu gostaria de colocar é que a escola é uma empresa de prestação de serviço. E um dos lemas da escola é que quem não serve para servir, não serve para trabalhar na moral. Então, se fosse dizer alguma coisa com relação à minha pessoa, que todo dia eu digo assim, Senhor, desce-me de mim, porque a egolatria, né, o egocentrismo, o egoísmo é talvez o grande mal no momento. E essas crianças de hoje em dia, que vêm sem limites, pois elas aprendem limites aqui, porque os professores estão orientados para fazer uma forma com excelência esse trabalho. E elas são muito conectadas. Elas são, assim, crianças superativas, porque existe uma quantidade de estímulos como nunca houve antes na história da civilização. E você disse que tem coisas que não mudam. Queria até que você relatasse aí quais são as vertentes ali da piscina de bebê que você comentou para mim, que eu achei fundamental. Como que é as 3 vertentes ali, que é o acolhimento, o amor? Não, cada piscina, às vezes eu coloco um rótulozinho, né? É afeição, carinho, amor, acolhimento. Isso é da piscina dos bebês. Ali tem crianças até 3 anos e meio. E elas se modificam durante esse período, é fantástico como elas se modificam. Quando vão para a piscina 2, eu digo que a piscina 2 é a piscina da alegria. Lá tem que ter a imaginação, a criatividade. Ele não vai mergulhar dentro do mar, ele vai mergulhar dentro daquele poço, daquela caverna, daquele coisa. Ele não vai fazer um movimento lateral como se fosse uma iniciação no braço de peito. Ele vai abrir a cortina, ele vai entrar na floresta, ele vai fazer alguma coisa assim. Então tudo isso tem que se dar. Então aquela é a piscina da alegria, essa aqui é a piscina do amor. A piscina 3 já é uma piscina de começar a ter uma conscientização, de aprender uma técnica, de disciplina, de cooperação, porque ali a competição, eu vivo numa parte competitiva, mas existem outros aspectos da competição. E isso eu tenho colocado muito, às vezes, uma experiência que alguns alemães vieram fazer na selva amazônica. Isso há muito tempo, há décadas. E chegaram numa tribo indígena que
não conhecia o esporte, não conhecia futebol. Isso naquela época não tinha tanta comunicação. E esse grupo de pesquisadores alemães ensinou os indígenas a jogar futebol. Sei lá se era um time com camisa, sem camisa, que eles não usavam, devia ser com cocar ou sem cocar, né? Então, eles jogaram e mostraram para os índios como era aquele jogo. E os índios viram que a alegria estava na realização do gol. E quando os alemães colocaram as duas equipes de índios jogando uma contra a outra, e uma fez um gol, todos vibraram, todos se alegraram. E o que aconteceu foi que aquela equipe que fez o gol começou a facilitar para que a outra fizesse o gol. Porque afinal a alegria, o motivo da alegria era o gol. E quando a outra equipe empatou, todos ficaram alegres. É diferente desse aspecto de massacrar. É o 10-0, é o 11-0, é assim por diante. Então, numa outra oportunidade que eu tive junto com o Manuel dos Santos, o Djan, estavam alguns sócios do Gustavo Borges, eu disse assim, ele disse, não, mas você vai ter concorrência em Curitiba, porque abriram várias academias. Eu disse, ótimo, concorrência para mim significa correr junto com. Eu estou correndo para o mesmo objetivo, todos correndo por saúde, para melhorar a sua performance, para melhorar o seu resultado. Eu não tenho adversário, eu tenho um companheiro que está na mesma luta, na mesma busca, no mesmo ideal. Né? E você também vem observando a mudança das necessidades e buscas desses pais que trazem essas crianças, daqueles pais de antigamente? Pais existem de todo jeito. Eu vou relatar, bem no começo dos bebês, eu cheguei a ficar quase 11 horas por dia dentro daquela piscina. Eu saía murcho, porque eu atendia deficientes antes, depois bebês deficientes, bebês e depois deficientes mais à noite. Um dia uma criança tomou um pouquinho de água e o meu auxiliar pegou a criança e trouxe, bateu nas costas, colocou a cabeça para baixo, acariciou, agradou, né? E quando ele fez isso com uma determinada mãe, tem mãe que gosta disso, né? Mas essa outra mãe era bem diferente. Ela disse, mas não é assim que você tem que fazer. Pegou a criança assim, sacudiu e disse, truco, caboclo velho. Né? Quer dizer, cada um trata diferente. Aquilo que eu falei do ambiente, né? Em que ambiente que você está se desenvolvendo? Como é que é o teu ambiente familiar? Hoje os pais praticamente terceirizam. A educação tem que vir aqui. Não, a educação tem que vir do lar, tem que vir da família. Essa é a célula básica. Né? E como você motiva os seus colaboradores, funcionários no dia a dia, que também teve essa mudança também de perfil, de necessidade, pós-pandemia, muito professor querendo ir para a aula de personal, como você motivar para ele estar aqui dentro, feliz a cada dia, como a gente percebe andando pela academia, o sorriso de cada profissional aqui? É difícil realmente a formação dos novos professores. Nesse período aí de 6 meses eu já fiz mais de 10 reuniões com os estagiários para a formação de novos professores. Antigamente eu fazia concurso para entrar aqui na escola. Cheguei um ano com 44 candidatos, de um dia para o outro que eu anunciei nas faculdades. Eu fiz 44 provas teóricas com 10 perguntas dissertativas, fiz 44 aulas que eu fiz eles darem, avaliei as 44, fiz 44 entrevistas para poder tirar 10 professores. Alguns estão comigo há 40 anos. Né? A maioria dos professores está há muito tempo, mas tem professores que estão se aposentando. A maioria desses estão aposentados, mas continuam trabalhando. Ontem tinha uma professora fantástica, que é a minha referência da piscina 3, que é a professora Selma. Ela disse, amanhã vem o Renato. Disse, da natação criativa. Eu disse, nossa, ela está plugada, ela está ligada em tudo quanto é site, em tudo. Não pararam de aprender, não pararam de se aperfeiçoar, né? Então, hoje em dia, o profissional, esses jovens que vêm das faculdades, infelizmente as faculdades, eu fiquei 21 anos na disciplina, né? Era diferente, né? Havia algum interesse. Hoje o jovem está dentro do que o Rafael Mador chama de mundo VUCA e mundo BANI, né? Que ele é diluído, ele é contraditório, ele é líquido, né? Que nem o Bauman cita, o polonês, né? E ele é instantâneo, eles querem tudo na hora, né? Em termos de profissão, lá comecei a educação, não, vou mudar para direito, não, vou mudar para arquitetura, ele vai mudando, né? Ele não tem uma constância, não tem uma persistência, ele não tem aquilo que a gente chamava antigamente de um ideal. O meu ideal é a educação física, o meu ideal é a natação, o meu ideal é o ser humano, para que ele se desenvolva plenamente em todos os seus aspectos. Então, hoje em dia,
os estagiários. Eu tive aqui alguns que vieram, ficaram 1, 2 meses, paguei curso da JPF, paguei curso não sei o quê, 2 meses depois estão, tchau, você personal, vou ganhar não sei quanto. Eles veem o imediato e veem o monetário, né? Eu trabalhei muito tempo na minha vida de graça, né? Para poder ter uma formação, de ser reconhecido que não era, né? Para que a gente pudesse progredir. E até como você comentou, como ele começa a ser aí meio líquido, indo para um lado, indo para o outro, que eu vou passando aqui no Brasil inteiro dando curso, que muitos proprietários, coordenadores comentam que a gente está com uma escassez de mão de obra na natação. Sim. Mas não sei se você também enfrenta esse problema, já que seus funcionários ficam anos, você não tem esse problema de ter que ficar indo no mercado atrás de novos profissionais, porque eu acho que a maior dificuldade hoje dos gestores é a contratação de novos profissionais. Com certeza. Então, mas esses que estão sendo formados, eles estão sendo extremamente peneirados e estão se revelando excelentes profissionais também. Outra dificuldade muito dos gestores são as academias low cost que andam aparecendo aí pela região. Você também sofre esse impacto aqui em Curitiba? Ou pela excelente qualidade, podia estar tanto tempo no mercado, você não abala tanto? Existe um diferencial, né? O diferencial hoje em dia que eu vejo é acolhimento. Você percebeu ali algumas relações com alunos, né? Como a gente tem uma intimidade até. Não pode tornar muito íntimo, né? Vou contar um casinho bem rápido. Diz que houve uma nova era glacial no mundo. Isso muita gente conhece essa historinha. E dessa nova era glacial morreram todos, menos os porcos-espinhos. Conhece a história? Não. E na tentativa e no afã de procurar se esquentar, eles foram se aproximando. E quanto mais se aproximavam, eles chegaram a se ferir e a sangrar. Então eles perceberam que eles tinham que manter uma certa distância. A intimidade com o nosso aluno vem da nossa percepção e de saber até onde a gente pode ir. Então essa percepção é fundamental. E você perceber, sabe qual é a diferença entre ver, enxergar e olhar? Não. Eu comprei há 2 meses um livrinho no terminal do Tietê, que eu fui no congresso lá do Rafael, né, dos acadêmicos da Academia Brasileira, congresso de natação infantil, e na rodoviária ali no terminal do Tietê achei um livrinho lá, Contar Histórias com Maestria, e ele falava entre o ver, o enxergar e olhar. Lógico que aquilo ali é a visão dele. Eu sou muito cético, assim, eu analiso cada coisa que me trazem, eu procuro analisar por diferentes ângulos. Mas para ele o ver está ligado diretamente ao sentido da visão. Tem um outro blog, fazendo parênteses dentro do parênteses, que diz assim que se você fechar os olhos, feche os olhos, o que você vê? Escuro, só escuro. Agora, para você ver, você precisa de luz. E a luz entra dentro dos teus olhos, passa todas as camadas, impulsos eletromagnéticos vão até ela perto do occipital, onde está o centro da visão, e você enxerga com o cérebro. É o cérebro que te dá a imagem, a visão do negócio. E a percepção, já vem, se eu puser aqui um ver, então ligado à visão, o enxergar vai um pouquinho além, é um pouquinho mais abrangente. O que eu vejo, mas eu estou enxergando que tem mais coisas relacionadas a isso. Eu vejo um aluno chegando, eu vejo um professor na piscina, eu passo em todas elas a todo momento. Eu vejo que ele está lá, é a imagem dele, mas eu enxergo um pouquinho mais e percebo que ele não está tão bem hoje. Aconteceu alguma coisa, né? E o olhar já é uma amplitude maior. Segundo esse autor, você aceita se quer ou não. Então tem uma diferença entre o ver, o enxergar e o olhar. Você pode ter um olhar diferente. Qual é o teu olhar sobre a natação? É só a competição ou ele é mais abrangente? Ele pega mais pessoas, né? Qual é o fim da competição? Alguns dizem que é só ganhar, né? Eu fui 3 anos seguidos para Córdoba, na Argentina, uma competição. E no sábado eu nadei um sem peito, já estava com mais idade, eu fiz 1,25, vamos supor, sem peito. E nadou um ex-nadador olímpico argentino. E lá os argentinos sabem como é que é futebol, né? A rivalidade é muito grande. E nós estávamos em 4 brasileiros e todo o restante da competição argentina. E eles vibram como se fosse o futebol. E eu ganhei do argentino, né? E daí falei para um colega meu, o Kowalski,
discipular com amanhã eu vou facilitar para o cara ganhar os 50 pesos. Você não vai fazer isso, você está louco, você não pode, porque não sei o que. Ô Walter, o cara vai trazer a família. Ele hoje já trouxe a mulher, os filhos. Amanhã ele vai trazer mais não sei quem. Eu conversei com ele, é uma pessoa ótima, né? Eu não vou ganhar. Disse, você está maluco. No outro dia, nós nadamos 50 pés. Viramos juntos. Chegou praticamente junto. Ele ganhou por centésimo. A casa veio abaixo, assim, uau! Né? Todo mundo vibrou, todo mundo ficou feliz. Disse, o que é mais uma medalha? Tem mais de 2.000 lá em casa que eu não sei o que fazer. Né? Então, uma medalha não representa. O momento, sim. Né? A atitude representa. Ganhei um amigo pro resto da vida. Né? Ganhei o respeito, a consideração. Né? E nós competimos realmente. Realmente, nos 50 ele era muito bom e ele ganhou, mesmo que fosse centésimo. Né? Então, são atitudes. Você ser honesto, para mim, é fundamental e você só vai ter vantagem nisso. Por mais que esteja hoje um mundo extremamente focado no lucro, né? Você ser honesto, você ganha amigos. Quando eu comecei a nadar no Master, tinha um nadador no Minas Tênis Clube muito forte, o Sérgio Azevedo. Nós nadamos lá no Júlio de la Mare, uns 50 livre, fizemos 27, qualquer coisa, e eu toquei e disse, Sérgio, você ganhou. Daí saiu no placar que eu tinha ganho dele. Eu fui lá depois na cabine de controle e disse, o Sérgio tocou antes. Eu vi. Deu alguma coisa na placa, ganhei um amigo. Né? Então, é uma besteira, às vezes, você massacrar o outro. Competindo nesses 40 anos, praticamente, na natação master, eu já vi pessoas que torciam assim para você perder a prova, você não aparecer na hora da prova. Isso é egoísmo puro, né? É uma besteira. A natação master tem 4 objetivos básicos: friendship, understanding, fitness e competition. Esses são os pilares básicos da natação master. Nós temos que obedecer isso. Né? E como você falou que você faz várias loucuras aqui na academia, várias atividades, vários esportes, como que é o processo de criação desses novos produtos? Eu que venho da criatividade, estou super curioso como você consegue se reinventar e estar todos esses anos no mercado aí. Da necessidade. A necessidade faz isso. Eu ia nas competições de Master. Chegou uma competição há 28 anos praticamente lá em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque. Uma piscina de 50 com 1.008 nadadores. O maior número que teve a BMN, a competição Master no Brasil. Nós ficamos das 7 da manhã às 7 da noite numa piscina de 50 metros, que não tinha lanchonete, não tinha vestiário direito. E eu tinha uma senhora, que a filha era cega, deficiente, que ficou das 7 da manhã às 7 da noite. Eu cheguei em Curitiba, sentei, peguei o programa, o resultado da prova, e tive a pachorra de calcular o tempo gasto em cada série, em cada prova. E daí propus para a BMN um estudo que eu fiz umas 3, 4 laudas assim, montando a parte matemática, a parte objetiva, dizendo, em vez de ficar 12 horas na piscina, nós podemos ficar 6. E daí a BMN assumiu esse compromisso, que competição com mais de 600, 700 nadadores, divide em 2 etapas. Como? No período da manhã, o pessoal mais velho, acima de 50 anos, nada pela manhã. Na hora do almoço, junta todo mundo para os revezamentos. E à tarde, nada os mais jovens. Qual a razão disso? Em vez de ficar 12 horas, fica 6 horas cada turno. E os velhinhos que gostam de levantar cedo, gostam de vir nadar de manhã, eles podem nadar de manhã, fazer os revezamentos, e à tarde vão passear, vão ter uma parte turística, vão ter alguma outra coisa, vão no teatro, alguma outra coisa. Né? E os mais jovens que gostam da balada, passam a noite fazendo festa, dormem até mais tarde, tomam um bom café e vão só na hora do almoço para fazer os revezamentos e ficam à tarde. Foi criticado, lógico, você sempre está sujeito a críticas. Cada vez que vem uma mudança, uma ideia nova, né? Ocorre isso. Deve ser, você está louco. E quando é que a gente vai ver as menininhas? Pô, você tem a tarde inteira para ver as menininhas agora, sem se preocupar com a tua prova, né? E disso daí, então, a BMN assumiu isso e faz até hoje. Isso foi para a América do Sul, foi para outros lugares também, essa divisão, porque existem várias soluções. Existe um problema, você às vezes pode equacionar o problema só fazendo essa divisão por etapas,
Ou você criando mais dias, dividindo o número de provas, ou reduzindo o número de provas. Então as variáveis são imensas, né? É só você estudar um pouquinho e enxergar e olhar com outros olhos, né? Então, dessa necessidade, em 97 eu disse, eu vou criar uma competição diferente. E aí veio o processo de criação. Peguei os meus assessores aqui e disse, vocês topam, vai dar um baita de um trabalho. Então nós criamos o Mais Mais. O Mais Mais, ele tem um símbolo, que são os golfinhos, 3 golfinhos, e ele tem uma estrela aqui, no fundo dos golfinhos. Por quê? Golfinho ligado à natação, golfinho como bom exemplo, como bom nadador, como tudo mais. Cometa, porque a vida passa assim, muito rápido. Nós não somos nada. E o Mais Mais é uma história que eu levaria aqui umas 2 horas para contar. Mas para resumir, eles chegavam aqui na escola, a gente colocava uns 150, 180 pessoas acima de 50, que é a população master do Brasil hoje. Né? Tivemos no Fluminense agora 9 pessoas com mais de 90 anos, 3 com 99, né? Fantástico esse brasileiro que teve no Fluminense, com 670 nadadores, 468 equipes de revezamento, né? 2 recordes mundiais, e a gente vê que a longevidade está cada vez com um número maior de pessoas. Então, para atender essa população, como cada piscina eu fui vendo as necessidades de cada faixa etária, para atender essa população, eu criei esse Mais Mais, que eles chegavam, colocava todo mundo na academia, recebiam uma sacola com um programa de prova, carta de boas-vindas, com barrinha de cereais, uma série de coisas ali, e eles recebiam a instrução do que ia acontecer sexta, sábado e domingo. Na sexta eles nadavam uma prova, não tinha contagem de pontos, os revezamentos podiam misturar, todos eram premiados com medalha primeiro, segundo, terceiro, e todos os participantes recebiam medalha até o último lugar, né? Então eles nadavam uma prova, não precisavam ir trocar de roupa, se enfeitar no hotel, era com agasalho, eles sentavam ali, a gente já servia um espaguete ao pesto e uma água mineral. E lá na parede do estacionamento tinha nutricionista dizendo assim, esse macarrãozinho que você está comendo é carboidrato, isso que vai te dar energia para você nadar. Simples, direto, sem muito ser assim tão ortodoxo, tão prolixo, né? Linguagem simples, que no Master tem uma população de vários níveis culturais. Depois dessa meia hora, porque tinha que ser rapidinho, perguntas. E daí, se desse tempo, eles passavam a noite. E daí, o que eu tenho que comer? E tem que fazer suplementação vitamínica? Ou tem que fazer reposição hormonal? E assim, as perguntas eram mais variadas. Disse, não, agora chega 10 minutos. Agora, vocês estão com a cadeira virada para lá, vocês virem. Virava a cadeira. No outro lado tinha um pequeno palco. Aqui em Curitiba tem o que se chama Camerata Antiqua de Curitiba. Tem uma parte vocal, tem instrumento, tem tudo mais. Eu contratei a Camerata Antiga. E o rapaz, apaguei todas as luzes, veio um dos cantores da parte vocal com uma vela acesa no escuro, vestido de frei capuchinho, e o restante do coral estava lá na sala dos professores, e eles começaram, ele entrou cantando o cântico gregoriano. Aquele som, parecia que vinha daqueles castelos medievais, assim, e aquele negócio foi inundando a população que estava ali. Os cariocas levantavam e aprendiam de pé. Pô, isso é Curitiba, primeiro mundo, né? Esse primeiro dia, vão dormir em paz, agora, com aquela musiquinha. Fizeram um popurrí dos anos da Idade Média até a atualidade, cantando em tudo quanto é língua, em alemão, italiano, francês e assim por diante. Daí no outro dia, vinha na escola, nadava o 400 livre, uma prova longa, terminava a prova, colocava em 3, 4 ônibus. A equipe de professores dentro dos ônibus fazendo a parte de recreacionista. Você é do Rio Grande do Sul, vem aqui, você é carioca, troca de lugar, então, para fazer integração desse pessoal. E faziam brincadeiras, faziam atividade recreativa dentro do ônibus. E a gente ia passar num parque da cidade. Cada ano eu fiz 11 edições aqui. Cansei porque dava muito trabalho. E já foram 26 edições dessa competição que teve praticamente todo ano. Então esse Mais foi pegando. Mas ele é até um pouco deficitário. Porque
tem muita coisa que você banca. Depois do ônibus, eles faziam o passeio, a gente falava sobre o plano da cidade, o que é Curitiba, como é que foram as administrações, os parques, que não tem praia, mas tem parques, né? Tem uma infinidade de parques. Eles vinham para cá, almoçavam, aqui tem um monte de restaurante por quilo, perto, e às 2h da tarde, hasteamento com a bandeira, hino nacional, cada vez de uma forma diferente, ou a capela, ou no violino, ou metade do hino, uma execução de um instrumento, ou um sax, alguma coisa assim, e a segunda o pessoal cantava. Todos os anos foi diferente, o programa era o mesmo, mas a forma diferente, né? Haja criatividade, né? Daí era a hora da emoção. Os primeiros 2 nadadores homenageados, que já eram de antemão colocados, Maria Lenk e Gastão Figueiredo, os maiores nomes da natação básica que nós tivemos. Daí vinha lá alguém e dizia assim, não, eu conheci a Maria quando ela nadava lá no Rio Tietê, e não sei o quê, quando ela foi para Los Angeles em 1932, depois para Berlim em 1936, que o capitão do navio calafetou um caixão para ela ficar nadando no peito estacionário, né? Então falava a parte emocional. Daí todo mundo chora, se emociona, abraça, né? Vai para a piscina, nada mais umas provinhas, mistura os revezamentos, né? Quebraram vários recordes mundiais aqui só com aquele revezamento misturado, fazendo isso. Daí vai para o happy hour, porque afinal esse mais, a gente diz assim, tem o macarrão na sexta, tem o happy hour no sábado, almoço no domingo, o pessoal diz, e quando que nada? Nada no meio. E os passeios e as palestras, mais uma palestrinha técnica, às vezes um técnico, um fisioterapeuta, e o happy hour com música, porque velhinho gosta de dançar, comer e nadar, né? Nesse happy hour tinha a eleição, que os meus professores já estavam de olho o tempo todo, e daí colocavam a faixa e premiavam os nadadores. O mais barriguinha sexy, o mais perna bonita, o mais saradão, a mais gatinha, o mais e assim, né? Às vezes tinha uma sacanagem no meio, né? Colocavam uma lá que pô, depois que eu vi que a fulana era mais gatinha, eu sei o que quiser. Então sempre tem isso, mas a brincadeira no Master tem que ter. A descontração, a alegria. Senão, você vai lá só para se matar, para nadar? Não, é muito pouco. É uma visão muito deturpada, assim, né? Quando você abre o leque, as coisas ficam grandes. Né? E durante a nossa entrevista você já falou que o sonhar é preciso, né? Sonhar é o primeiro passo de qualquer realização. É o primeiro passo, aceitar as mudanças também é importante. Adaptações. E que últimas mensagens você deixa para quem está ouvindo a gente aí, quem está assistindo, quem está iniciando na carreira, quem já está há bastante tempo aí na área da natação, que a gente pode deixar aí de mensagens, sugestões, dicas aí de um profissional de sucesso aí na natação? Que mergulhe de cabeça, com muito amor e alegria, fazendo o melhor que você puder fazer. Ali eu te deixei um artigo do John Wooden. Em 77 eu vendi um Fusca para ir para lá, para a UCLA, fazer o estágio com o George Haynes. Mas ao lado eu vi esse senhor, o John Wooden, que ele trabalhou na UCLA como técnico de basquete de 1964 a 1975. Em 11 anos ele foi 10 vezes campeão universitário americano. Esse é uma lenda viva. Até hoje em estudo de administração se procuram ver aquela pirâmide do êxito. E cada tijolinho da pirâmide diz assim, fé, honestidade, trabalho, perseverança, amor e assim por diante. Então faça tudo com dedicação. E o John Wooden, eu assisti 6 jogos da UCLA, jogos fantásticos, isso em 77, janeiro de 78. E no primeiro jogo, naquele ginásio de 14 mil pessoas que já estavam com a lotação vendida para os próximos 5 anos, entrava esse senhor. E todo mundo levantava e aplaudia. Eu disse, mas quem é aquele cara? Eu disse, não, é o John Wooden. Você veja o reconhecimento de uma população. Né? Ele foi considerado o melhor técnico de todos os esportes dos Estados Unidos no século XX, né? Competindo com o Carlson, George Haynes e tudo mais. E o que ele pedia para os seus jogadores? Ele dizia assim, eu nunca pedi para ganhar nenhum jogo, eu só pedi para que eles fizessem o melhor que eles pudessem. Então faça o melhor que você puder na sua vida. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa entrevista maravilhosa aí, que vai ficar eternizada aí para o restante dos anos aí. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço essa oportunidade, Renato. Manda um abração para o Robert Straub. Em breve estarei com ele lá. Tá bom, então. Valeu. Abraço. Até a próxima. Bom dia, boa semana.